Olá, você que acompanha o canal Meu Sítio em Casa, tudo beleza? Espero que estejam muito bem, eu vou bem demais com a graça de Deus. E nesse vídeo de hoje, pessoal, damos continuidade aí aos tratos culturais de inverno aqui com as nossas plantas do Meu Sítio em Casa. E hoje, pessoal, vamos falar sobre calagem. Vamos adicionar este carinha aqui, ó, o calcário, nas nossas plantas, tanto nas nossas videiras quanto nas nossas plantas em vaso. Então eu vou trazer uma série de informações, umas dicas bem bacanas para vocês. Então confira esse vídeo até o final, que nós vamos falar sobre esse processo muito importante para cuidado aí da parte de solo das nossas plantas. Mas antes, meus amigos, peço a força de vocês, se não são inscritos, inscrevam-se no nosso canal, deixem aquele like maneiro, compartilhem os nossos conteúdos e manda ver lá no campo dos comentários, mandem dúvidas, mandem sugestões, vamos interagindo bastante, que assim eu posso trazendo conteúdos cada vez mais bacanas para vocês. Sem mais delongas então, bora pro vídeo. Aqui então, pessoal, temos o nosso calcário, né? Este, pessoal, que é o calcário dolomítico, tá? Que ele tem na sua composição, tá? Tanto o cálcio quanto o magnésio, tá? Este calcário dolomítico aqui, pessoal, eu comprei esse saco, que o que eu tinha acabou, tá? Então eu comprei esse saco aqui, ele tem 25 quilos, tá? É da marca Diamante, tá? Não necessariamente precisa ser dessa marca, você encontra várias marcas disponíveis no mercado, mas eu paguei esse saco de 25 quilos, eu paguei R$19,90, paguei aí R$20, né? Então ele é relativamente barato e isso aqui vai durar pra mim por um bom tempo, tá bom? Então, pessoal, o calcário, ele é muito interessante que ele pode ser utilizado nos canteiros, na nossa horta, pode ser utilizado ali no nosso pomar com as nossas plantas, pode ser utilizado nas flores, no gramado, assim. Então ele é muito versátil porque ele traz uma série de vantagens muito bacana para o cuidado do nosso solo. Quando a gente fala em calagem, né, que é a adição do calcário no solo, este calcário dolomítico ele é muito interessante por conta da sua garantia de composição de magnésio. Tá? Então essa composição de cálcio e magnésio, ela é muito importante para a melhoria das condições do solo. Primeiro, pessoal, porque o cálcio, tá? Aqui o nosso calcário, principalmente por causa da composição do cálcio, ele auxilia na regulação do pH do nosso solo. No geral, tá, pessoal, o solo aqui no Brasil, ele é um solo mais ácido. Tá? E a acidificação do solo, ela não é muito interessante para o desenvolvimento das plantas. Tem muitas plantas assim que não gostam de solos ácidos. Então a gente precisa fazer essa regulagem, porque regulando o pH, a gente melhora essa condição do solo e facilita o processo de crescimento das nossas raízes e também a absorção dos nutrientes, tá? Macro e micronutrientes do solo pelas raízes, tá? Então a gente precisa acertar o pH do solo e é com o calcário que a gente ajuda muito com essa tarefa, tá? Geralmente, pessoal, uma média assim, mais ou menos, eu vou deixar até na descrição aqui, lembrem, sempre nos nossos vídeos, pessoal, sempre deixo muitas informações ali na descrição do vídeo. Então vocês podem clicar ali embaixo no vídeo, né, tem a descrição do vídeo. Então todas essas informações que eu falo para vocês em todos os vídeos, eu deixo ali embaixo na descrição também, para poder facilitar para vocês. Eu vou deixar também ali um link que fala ali um pouco do pH do estado de São Paulo. Na média, tá, o pH do solo do estado de São Paulo, ele fica por volta de 5,16, 5,2, se eu não me engano. É um pH alto, tá? Aqui na minha cidade, ele é por volta de um 6, tá? Mas tem cidades aqui no interior que eu sei que o pH ele bate 4,5. Então, olha, aí você faz a média, vai dar o 5,16, mas você tem solos aí, num geral, né, principalmente aqui no estado de São Paulo, muito ácidos, tá? Isso, óbvio, varia muito de região para região. Então, com o calcário, pessoal, a gente consegue regular esse pH do solo e melhorar a condição dele, para que ele chegue num pH ali mais neutro e assim auxilie no desenvolvimento das raízes. Além de ele auxiliar, então, na melhoria, né, da acidez do solo, tá? Ele aporta o cálcio e o magnésio. Esse aqui, ele até tem as garantias, né, de quanto tem, né, de cálcio aqui 25%, magnésio 17%, e o demais geralmente é material inerte, né, na composição do calcário. O cálcio, tá, pessoal, ele é muito importante ter sua disponibilidade no solo, que quando absorvido pelas raízes, ele auxilia muito no desenvolvimento das estruturas da planta.
O cálcio, pessoal, ele é muito importante pela maleabilidade dos tecidos da planta. Então você tem uma estrutura da planta que as paredes celulares, elas ficam mais maleáveis, elas ficam mais resistentes. Geralmente fruto, pessoal, quando racha, geralmente é deficiência de cálcio. Tá? Então ele torna uma boa disponibilidade de cálcio no solo, sendo absorvida legalzinho pelas raízes, vai fazer com que a planta ela cresça melhor, né? Que a parte ali do tronco dela tenha um crescimento mais legal, que ela cicatrize melhor. Então quando você cuida também do solo, quando você faz uma poda, uma enxertia, isso auxilia, né, a planta no processo de cicatrização. Quando o fruto se desenvolve, ele vai crescer mais legal e ali a casca do fruto, ela fica com um aspecto mais legal, ela fica mais resistente. Para, por exemplo, as uvas, tá, pessoal? Elas ficam mais crocantes, a película ali, né, da baga, ela fica mais resistente a doenças, a racha, né, de trincas, assim, que às vezes ela pode rachar. Então, o cálcio, pessoal, ele é muito importante para divisão celular, para o crescimento da planta. As folhas ficam mais verdinhas, ficam mais resistentes. E, pessoal, o cálcio ele é muito importante também para a criação de calo, por exemplo, na enxertia. Tá? Uma boa disponibilidade de cálcio ajuda ali naquela formação do calo e auxilia, né, consequentemente, na pega da enxertia. Já o magnésio, pessoal, ele é muito importante para a síntese também de outros macro e micronutrientes, tá? O magnésio ele é importantíssimo, pessoal, para a síntese de clorofila, tá? Ele se liga diretamente com o nitrogênio. Tá? Então, às vezes, se você tem uma planta ali que está com aspecto amarelado, com os veios verdes na folha, geralmente é deficiência de magnésio. Porque pela falta de magnésio, a planta ela não consegue absorver, por exemplo, o cálcio, tá? E ela não consegue sintetizar o nitrogênio na criação de clorofila, e aí ela fica com aquele aspecto amarelado, tá? Então, por não ter clorofila, a planta ela dá uma definhada, porque a clorofila é muito importante aí para a nutrição da planta. Então, pessoal, cálcio e magnésio eles são importantíssimos. Tem um vídeo aqui no canal, pessoal, que eu dou mais detalhes sobre outros macro e micronutrientes, falo do cálcio, falo do magnésio, um vídeo um pouquinho extenso, mas dou bastante detalhes sobre aí o processo de nutrição da planta. Eu vou deixar aqui em cima no card para vocês, se vocês não conferiram, dou mais detalhes sobre esses dois carinhas. E outros também, falo do nitrogênio, do fósforo, do potássio, tá? E outros elementos importantes para a nutrição das plantas. Então, adicionar, pessoal, o calcário dolomítico é muito importante para o nosso solo, para melhorar as condições do solo com relação a pH e também, pessoal, para a melhoria da nutrição. Tá? Tanto o cálcio quanto o magnésio são muito importantes para a nutrição das nossas plantas. Maravilha? E como é que a gente vai adicionar? Geralmente, pessoal, nos meus vasos, eu adiciono mais ou menos ali umas 100 e pouquinhas gramas, tá? Umas 100 e poucas gramas no vaso, eu vejo que é bem suficiente. Esses são vasos de 30 litros. Então, nesses meus vasos aqui, eu vou pôr umas 150 gramas, mais ou menos, tá? Umas 100 mais ou menos meia medida do que eu vou colocar nas minhas videiras. Por ser o calcário dolomítico, eu vou colocar 250 gramas por planta, tá? Um ponto muito importante, tá, pessoal? Se você tem, por exemplo, uma videira enxertada, saiba qual é o porta-enxerto que ela está, tá? Se eu, por exemplo, estivesse com 420A Paulsen, aqui eu tenho dois 420A, três na verdade, né? Aqui um 420A, opa, ele aqui. Aqui um 420A, depois eu vou vir com a poda dessas carinhas. Esse é um 420A e aqui um 420A, tá? 420A, pessoal, ele gosta de solos mais calcários, ele gosta de solos mais alcalinos. Então eu não vou pôr 250 como eu vou pôr nas demais. Eu vou pôr 300 gramas para esses porta-enxertos 420A, tá? Se fosse, por exemplo, um 766 que tivesse enxertado, eu colocaria um pouquinho menos. Ele gosta ali de um solo um pouquinho mais ácido, pelo menos é a condição que eu tenho aqui na minha região. Ele se desenvolve um pouquinho melhor em solos um pouco mais ácidos, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse enxertado no 766, para espaldeira, tá, pessoal? Eu colocaria 200 gramas. Então,
Deste carinha aqui para baixo, eu vou colocar 250 gramas. Tá? Nestes 3 carinhas aqui, eu vou colocar um pouquinho mais, eu vou colocar umas 300 gramas. Beleza, pessoal? Ah, Diego, eu tô no 572. Eu vou seguir na espaldeira ali, que eu tenho um 572 ali, estão enxertados no 572, 250 gramas também, tá? Se eu tenho um pé maior, como esse meu pé aqui, que ele é grande, então eu vou espalhar numa área maior, tá? Então eu vou colocar também umas 300 gramas aqui. Diego, minha planta tá na latada, tem uma latada grande, de uns 4, 6 metros quadrados, ela tá com uma boa produção. Então aí você regula, coloca um pouquinho menos, um pouquinho mais, desculpa, umas 350 gramas, 400 gramas, você espalha bem ali, você vai ter uma condição legal. Maravilha, pessoal? Dica para quem é produtor, tá? Para quem tem bastante videira. Pô, eu tenho um sítio, Diego, eu tenho aqui 100 plantas, por exemplo. Faça análise de solo. Não é caro e vale muito a pena, porque no relatório da análise de solo que o laboratório vai te mandar, ele já vai indicar para você se, por exemplo, não há necessidade de colocar calcário no seu solo. Ou eles vão falar, não, para a cultura da videira que você cultiva aí, é legal adicionar X gramas de calcário por metro quadrado, tá? Então, se você tem uma quantidade grande de plantas, tal, até para mim aqui, né, futuramente, quero ver se esse ano, até depois de passar as podas, dar uma tranquilizada aqui na correria, eu vou ver se eu faço uma amostra de solo, mando no laboratório, espero vir o relatório e mostro aqui em vídeo para vocês, porque é interessante, tá? Então se você tem uma propriedade legal, né, você tem uma chácara, um sítio, um terreninho aí grandinho que você está cultivando ali, pode ser videira, pode ser outra frutífera, pode ser hortaliça, faça uma análise de solo. Não é cara, tá? Vale a pena. Eu vou dar uma pesquisadinha de novo. Tem laboratórios aqui na minha região que fazem. Vou ver valores, vou pesquisar e vou trazer em vídeo para vocês esses detalhes. Maravilha, pessoal? Então vamos lá. Para os meus vasos, então, umas 100 e poucas gramas, eu vou colocar. Para as minhas videiras até aqui, 250 gramas por planta eu vou colocar, tá? E nessas aqui, tá? Nos meus 420A e nas minhas grandes aqui, eu vou colocar umas 300 gramas, tá? Só para maior ali, vou colocar 350, porque é uma área maior ali que eu tenho que fazer essa calagem, tá? E sempre correto, pessoal, assim, eu coloco, faço a medida por planta, mas geralmente vocês vão ver recomendações por metro quadrado, tá bom? E é mais ou menos o que a gente vai encontrar, principalmente em propriedades maiores, beleza? Então vamos lá. Eu vou colocar o celular aqui no suporte e a gente vai pesar aqui as medidas. Então, pessoal, eu uso esse copinho de requeijão, ele pesa 15 gramas, é legal pra gente poder fazer a tara na balança. Eu vou pesar aqui, eu vou encher o copinho, vou medir ali e já mostro pra vocês. Ó, pessoal, então um copinho desse aqui de requeijão, tá? Um copinho de 200 gramas de requeijão, mais ou menos um dedinho abaixo da borda, já me deu aqui, ó, 265, esse copinho plástico ele pesa 15 gramas, então eu tenho 250 gramas aqui. Então eu vou adicionar um desse aqui para cada uma dessas minhas plantas. Então, pessoal, fica aí sempre a dica para vocês. Ah, Diego, pô, eu tenho um pomar aqui, eu tenho umas plantas grandes, pô, eu tenho caqui, tenho pêssego, né? Então vocês podem adicionar mais ou menos um copo desse aqui por metro quadrado ao redor da planta, tá? E é interessante, tá, pessoal, espalhar bem em volta da área da planta, tá? Você não vai pegar um copo desse e virar aqui, fazer um montinho, né? Você vai realmente espalhar. Geralmente você ouve, você vai adicionar a lanço. Então a lanço, pessoal, é basicamente isso aqui, ó. Ó. Ih, Miguel aprontou alguma, hein? Então, pessoal, a lanço, basicamente, só fazer isso aqui, ó, tá? Vocês vão pegar ali o calcário e vão fazer, tá? Essa adição sobre o solo, espalhando bem, ok? Aqui, então, foi para uma planta. Eu vou fazer isso para todas as demais. Para os vasos, eu vou usar meia medida. Vamos lá. Aqui então, pessoal, mais ou menos meio copo, tá? Aqui deu mais ou menos umas 120 gramas. E eu vou adicionar também, pessoal, ó, sobre o solo dos nossos vasos, tá? Espalhando bastante. Proporcionalmente, às vezes acaba sendo um pouquinho maior, tá, pessoal? A calagem nos vasos, tá? E lembrando que a necessidade nutricional para uma planta em vaso é diferente de uma planta que está no solo.
tá bom? Eu vou terminar então, pessoal, de fazer a calagem e já mostro o que a gente precisa fazer na sequência. Feito então, pessoal, ó, já fiz a calagem de todas as plantas desta seção aqui das nossas videiras, tá? Já tirei mais ou menos a medida, né? Mais ou menos um dedinho abaixo ali do nosso copo, então não preciso ficar pesando, né? Ah, tem que ser exatamente 250 gramas para esta planta, tá, pessoal? A medida aproximada, tá, pessoal? E geralmente o que eu faço? Eu faço calagem 2 vezes por ano, tá? Então eu faço no inverno e eu faço no verão depois da colheita. Depois que eu fiz mais ou menos ali a colheita da maioria das minhas plantas, faço uma nova calagem, uma nova cobertura, tá? Então aqui, pessoal, depois que a gente fez então a calagem, eu coloquei 250 gramas aqui para cada planta, tá? A gente vai regar, tá? Para que este calcário, ele já passe aqui por esse resto de cobertura que tem aqui e ele já vá se incorporando ao nosso solo, tá? Então é interessante... Depois aí que você fizer, né, a calagem, já pode vir fazendo aí uma rega, tá, pessoal? Isso aqui vai ajudar legal, tá? Então aqui, pessoal, eu vou finalizar, então, a calagem de todas as nossas plantas. Vou vir fazendo a rega e na sequência, pessoal, é outra etapa muito importante, que é a adubação que nós vamos fazer. E nessa adubação, neste ano, pessoal, nós vamos utilizar esterco bem curtido de gado. Maravilha, meus amigos? Lembrando aí, todas essas informações na descrição aqui no vídeo do YouTube. Dúvidas, sugestões também, pessoal, só dá um toque lá nos comentários. Meus amigos, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no meu sítio em casa.